Turminha! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual momento ou data estelar você está assistindo esse vídeo. Espero apenas que o seu dia seja extraordinário, tenha sido extraordinário ou esteja sendo extraordinário. Como é bom voltar a uma rotina de vida não tão normal assim, né? Mas como vocês podem ver, o dia está raiando lá fora, o sol está raiando lá fora e entrando por esse vídeo. A câmera está mais limpa, a gente consegue se ver melhor. E nesse momento, 6 horas e 40 minutos na cidade de Goiânia, Goiás. E você não sabe disso porque isso não vai para o ar, mas eu comecei esse vídeo antes de começar esse que eu estou começando e lembrei que eu não tinha visto qual era o tema de hoje. Saí, fui lá olhar sobre o tema de hoje e vi que eu me coloquei numa verdadeira enrascada. Por quê? Porque eu acho difícil falar sobre o que eu vou falar sem papel e caneta. Mas como está lá na minha relação que eu tenho que falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. Porque o que acontece? Quando surgiu a segunda temporada, eu sabia que eu tinha mais 30 dias para frente. Na primeira temporada, como eram coisas de porquês, então vinham os insights, vinham as ideias, vinham algumas coisas. Já na segunda temporada, um dia eu estava assistindo um vídeo e uma pessoa falou de uma coisa que me veio o insight. Falou assim, cara, eu vou pro como na segunda temporada. E naquele momento veio uma lista de comos eu poderia fazer aqui. Eu escrevi aquela lista e hoje eu leio aquela lista e executo isso. Então eu não lembrava o que eu tinha escrito. Eu nunca mais olhei para essa lista. Eu só olho na hora que eu vou gravar o vídeo. E eu acabei de ver que o tema de hoje é um tema muito bom, mas que provavelmente se eu fizesse com papel e caneta seria mais fácil. Mas eu não vou deixar de fazer. E eu espero do fundo do meu coração que eu consiga passar a mensagem para você, que é o interessante. E deixa eu falar uma coisa que ficou lá no outro vídeo que não vai pro ar, que você não vai ter acesso. Que eu gosto muito de voltar para minha rotina. Eu treinei hoje, acabei de treinar, extremamente cansado, foi difícil. Graças a Deus o giro de hoje era um giro leve, mas foi extremamente difícil, porque eu estou extremamente cansado. Eu sei que esses episódios ainda não foram no ar, mas você vai ver que eu estava no Tocantins, fiz 1.300 de ida, 1.300 de volta, uma bateria de reuniões e de rotinas lá, muito cansativa, muito exaustiva, sem descanso, diretão, continuei tudo. Então continuei acordando, fazendo rosário, continuei treinando, continuei fazendo tudo que eu tinha para fazer, sem parar. E isso me enche muito de orgulho, me deixa muito feliz, talvez por isso que por ter treinado hoje, eu estou com essa energia do qual você é capaz de ouvir pela minha voz. Mas o que eu falei no vídeo que não vai pro ar? Eu falei que é o seguinte, que são 6h40 da manhã, e tem muita gente ainda dormindo. E não é porque você está acordado nesse momento e está vendo que a pista de caminhada da sua cidade está lotada, que a maioria das pessoas estão acordadas e fazendo certo. Muito pelo contrário, orgulhe-se de você se você fez isso hoje, porque a maioria das pessoas, 95% delas, ainda estão dormindo, ainda estão na cama, ainda estão levantando e tirando a remela dos olhos e reclamando. Por incrível que pareça, a hora que eu terminei de treinar ali, esperando o suor secar, arrumando o vídeo para gravar, arrumando a câmera, o estúdio, para gravar para vocês, e o sol está brilhando lá no fundo, eu assisti um vídeo. No que eu assisti o vídeo falava sobre algumas coisas voltadas para treino e tal, e eu fui ler os comentários. No que eu li os comentários, absurdo. Absurdo, porque a pessoa falava sobre o homem normal, que levanta, treina, não sei o que, as pessoas, não sei o que, esse é o homem normal. E aí, a maioria das pessoas achavam um absurdo a pessoa falar sobre levantar e treinar, dedicar-se à igreja, ao estudo. A maioria delas estão habitoladas e fechadas naquela ideia de eu levanto e tenho que trabalhar igual um condenado, igual um cachorro para pagar as contas e etc.
E, e aí eu falei uma frase que muitas vezes pode ser que você vá ouvir, que é bitolado ou bitola. Alguém pode virar para você e falar assim, nossa, mas você está extremamente bitolado nesse negócio de treinar. Você está extremamente bitolado nesse negócio de acordar cedo. Você está extremamente bitolada nesse negócio de se alimentar melhor. Você está extremamente bitolada e assistir esse moleque lá de Goiânia que está prometendo para você que você vai ficar rico em 90 dias. Quando a pessoa falar isso, a partir desse momento, disso agora que eu vou te dizer, você nunca mais vai achar que ela está te ofendendo. Porque, pelo contrário, ela está te elogiando. Porque você viu que eu falei que a pessoa está bitolada em acordar cedo, sair para trabalhar e tal, loucura, não sei o quê? Pois é, o que é uma bitola? Bitola são aquelas tábuas que tem entre os trilhos do trem. Então ela é que faz que o trem se mantenha no trilho e leve-o de um lugar para o outro. Então sim, você está bitolado ou bitolada nesse negócio. Não importa que hora que você dorme, você acorda como hoje eu acordei extremamente animado. Eu acho que depois do conteúdo que eu gravei ontem, que muito provavelmente você ainda não viu, porque ele não subiu, né? Eu acordei muito animado hoje, porque eu ensinei vocês e a minha mente lembrou como que era que fazia e ela praticou, e quando o celular despertou eu estava muito animado. Não sei se pelo fato de poder voltar para minha rotina, não sei se pelo fato do que eu compartilhei com vocês no dia de ontem. E aí, o tema de hoje é como fazer R$3.000 nos próximos 30 dias. Cara, é uma tarefa que ela não é tão difícil. Ela não é impossível. Ela é uma tarefa simples de ser feita. Mas eu falei que com papel e caneta eu faria tudo ficar talvez um pouco mais fácil ou mais didático em relação a isso. Mas a primeira coisa que você precisa pensar é que esses R$3.000 não fazem parte do que você já faz hoje. E aí eu fico pensando, eu estou falando de R$3.000, mas talvez você que está me ouvindo, você ganha no seu salário R$3.000. Então como que eu vou falar para você fazer R$3.000, sendo que às vezes o seu teto, o seu limite de cabeça está para R$3.000? Você nunca ultrapassou a barreira dos R$3.000. E olha só que parece que tem um momento ali também que eu falo de R$5.000. Que loucura, meu Deus do céu. Mas eu quero te mostrar o quanto isso é simples. O quanto isso pode ser fácil. R$3.000 equivale a 10 coisas vendidas por R$300. Equivale a uma coisa vendida por R$3.000. Equivale a 100 coisas vendidas por R$30. Equivale a 1.000 coisas vendidas por R$3. O que é que você sabe fazer que você é muito bom ou muito boa e que você faria, por exemplo, de graça? Você já pensou que às vezes você está trabalhando para alguma empresa, para algum empresário, ganhando seus R$3.000 por mês, fazendo aquilo do qual você não gosta muito, não te enche de prazer, e tem muita coisa que você está vendo acontecendo e que te daria muito prazer em fazer. Eu vou te dar um exemplo da minha história. Eu, por exemplo, sempre fui um cara muito criativo. Eu já enxerguei isso. Então eu sempre estava criando
novas coisas, novas ideias. E sempre fui um cara muito criativo de negócios, misteriosamente. E aí eu sempre ouvi as pessoas falarem isso pra mim. Falaram, Igor, toda vez que eu te encontro, parece que você criou uma coisa nova, parece que você está inventando uma coisa nova. Você nunca para quieto naquilo que você está fazendo. Porque sempre que o negócio começava a ficar complicado e chato, eu deixava ele de lado e criava outro. Ou seja, eu tinha mais facilidade para a parte criativa, propriamente dito, do que para a parte operacional. E aí eu estava sempre criando, sempre inventando coisas novas. E foi assim que, depois de muita dor de cabeça, de muito passar por situações chatas e constrangedoras na minha vida, ao terceirizar a parte criativa para outras pessoas, que eu vi que seria melhor se eu me desenvolvesse em relação a isso. Porque no papel e na caneta estava sempre muito lindo, sempre muito maravilhoso, sempre a estratégia muito perfeita. Mas na hora que eu terceirizava para outra pessoa me entregar a vida dada daquele negócio, não estava com as minhas características. E aí eu fui me desenvolver na parte criativa. Eu fui aprender sobre a parte criativa, sobre design. Na época comecei com o CorelDRAW. Nunca me dediquei ao Photoshop. Sempre foquei ele no CorelDRAW, porque tinha mais facilidade, com quem tinha para me ensinar, da forma que eu tinha para aprender. E depois fui pro Canva. E por que eu tô te contando isso? Porque eu lembro que teve um momento da minha vida que eu precisei levantar dinheiro, que a Bia Sports não dava conta de sustentar o meu padrão de vida, não dava conta de sustentar a minha vida. Por quê? Principalmente na época da pandemia. E eu precisei levantar um dinheiro. Como que eu levantei esse dinheiro? Usando aquilo que eu era muito bom, que eu já aplicava no meu negócio, que já dava resultado e que as pessoas ao redor falavam assim: Igor, você é muito bom em relação a isso. É muito louco quando você pega um papel e uma caneta, ou como você consegue achar a saída para as coisas, ou como você consegue achar a solução para os problemas. E quando eu apresentava as minhas criações, as pessoas falavam: uau, ficou muito legal. Então eu comecei a colocar isso em prática. Como eu já fazia, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a entender que algumas pessoas estavam com dor naquele momento da pandemia, não conseguiam olhar para fora, porque assim, o empresário, o empreendedor, quando ele está com problemas, ele fica muito em cima dos problemas, porque ele tem os problemas, ele tem as contas para pagar e ele tem as coisas para resolver para que o negócio continue andando. Então, muitas vezes, ele não consegue olhar de fora do negócio. Então, eu comecei a falar para as pessoas: vamos voltar para as planilhas, vamos olhar de fora. E, de certa forma, comecei a oferecer isso que eu era muito bom e que eu fazia para mim, eu comecei a oferecer para as pessoas. Então, eu comecei a oferecer para elas ajudas estratégicas para sair daquela situação. Eu comecei a oferecer para elas a questão das estratégias para trazer para o novo mercado, para o lado que o mercado estava indo, né? Então, por exemplo, foi um momento de live commerce, né? Então, eu comecei a desenhar as estratégias para as pessoas em relação a isso e automaticamente utilizava o meu conhecimento criativo de design para oferecer isso para as pessoas. Eu comecei a vender essas coisas. E comecei a vender. Vendia por um valor. Às vezes eu comecei a vender mais barato, depois foi aumentando o valor. Por fim, eu estava vendendo esse serviço por R$3.750. A vantagem de serviço e a vantagem de criação, aquilo que você utiliza a sua mente para facilitar a vida do outro, é que você pode precificar de acordo com o valor que você vai gerar para aquela pessoa ou a dor que você vai ajudar ela a passar naquele momento. Então, por exemplo, se você pagava para mim R$3.750 e uma ação que eu fazia
te gerava em média de 40 mil reais de faturamento, você concorda comigo que o investimento valeu muito a pena? E eu estava resolvendo o meu problema em casa. Eu estava resolvendo aquilo que eu precisava. Então, para você hoje fazer 3 mil reais por mês, você pode olhar para o que você é bom. Vamos supor que você é muito bom ou muito boa em cozinhar. Você é muito boa em fazer comidas saudáveis, coisas saudáveis. O mercado está todo setado para isso, todo voltado para isso, todo virado para isso. Igor, mas eu vou precisar vender? Infelizmente ou felizmente, eu preciso te dizer uma coisa. Não existe outro caminho mais fácil e tão rápido para a construção de riqueza e de renda extra como as vendas. Tem um outro episódio que eu vi que eu vou falar, parece que como eu faria para levantar X mil reais no mês. Nesse episódio eu vou contar a história das várias coisas que eu fiz, porque senão vai ficar repetitivo. Mas hoje eu posso te dar exemplo de coisas que nós fizemos. Nós vendemos máscara na pandemia, nós vendemos pamonha na pandemia. A gente muitas vezes recebia patrocínio em produtos de alto valor, e a pessoa não pagava em dinheiro. A gente revendia esses produtos para os amigos mesmo. Para quê? Para fazer entrar dinheiro no caixa, para fazer entrar dinheiro novo dentro de casa, para fazer cooperar. Hoje nós temos a venda das camisetas, nós temos a venda das tecnologias, então a gente vai desenvolvendo outras coisas. Por quê? Sabe aquela historinha de não manter os ovos na mesma cesta? Né? É exatamente isso. Então, assim, não manter a sua renda vinda do mesmo lugar. Porque se amanhã você for demitido ou demitida, você já criou um novo canal de renda, de receita. E se esse canal de renda e de receita for compatível com o que você já faz, automaticamente você não precisa nem voltar, basta você acelerar e escalar esse negócio. Então, eu coloquei aqui 3 mil reais, lógico, para surpreender, mas começa que seja fazendo 1.000, 500, 1.500 reais. Então, por exemplo, hoje, olha só um exemplo básico que eu já cansei de falar e já dá para as pessoas. Comida saudável, né? Marmita saudável. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma secretária dentro de casa, graças a Deus. Mas teve um tempo que eu não tive. Então existe uma dificuldade muito grande de se manter alimentando saudavelmente se você não tem uma secretária dentro de casa onde você fala, hoje eu quero comer isso, e ela vai lá e faz isso. Né? Você compra, ela vai lá e faz isso. E aí você fala assim, amanhã eu quero que tenha pronto isso, ela vai lá e faz isso e deixa pronto para você para amanhã. Né? Então a gente viajou esses dias todos, os meninos todos se alimentaram muito bem. Por quê? Porque é assim que você faz. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem o hábito de fazer as suas marmitas saudáveis, né, para a semana, por que não fazer isso para as outras pessoas e levar a solução para elas? E de uma forma muito simples, né? Então vamos supor que cada marmita vai custar 20 reais. E aí você sabe que as marmitas que você faz, ela dura de segunda a quarta. E aí na quarta você tem que trocar para fazer de quarta a sexta. Então você vai criar 2 modelos. Então você vai fazer para ela o seguinte, olha, você vai ligar para pessoa conhecida sua, amigo próximo, aquele que sempre topa parada contigo, e vai falar, ó, fulano, o negócio é o seguinte, eu vejo que todo mundo fala de eu criar minhas marmitas e tal, não sei o que, admiro o fato de eu comer saudável toda semana e fazer minhas marmitinhas no domingo e tudo mais. E assim, eu tô precisando criar uma nova fonte de receita para que a minha vida flua mais, para que eu de fato possa viver mais experiências, desfrutar de mais coisas e tal, e etc. Então eu decidi fazer o seguinte, quando eu for fazer as minhas marmitas no domingo, eu vou fazer também para algumas pessoas que queiram, porque eu já tô lá com a mão na massa, então eu vou fazer. Então, o negócio é o seguinte, eu vou passar a receita da semana na sexta-feira,
E aí as pessoas têm que pedir no sábado, porque eu vou montar no domingo mesmo, ou na segunda de manhã eu já entrego na sua casa. Mas o interessante é que eu entregue no domingo, porque da segunda você já começa. Essas marmitas, elas são de segunda até quarta, ou de segunda até sexta. Eu tô pensando em cobrar em torno de R$20. Mas você toparia se eu fizesse para você por R$15 cada marmita? Ela vem com kit com 6 marmitas. Por quê? Porque você tem 2 refeições para fazer. O seu almoço e a sua janta. Então ela vem com 2 marmitas. Você toparia, se eu fizer para você por R$15, você toparia pegar um kit comigo de segunda a quarta para você consumir ele na próxima semana e me dar o seu feedback sincero do que você achou? Cara, moça, me desculpe, mas se eu tô falando é porque eu já fiz, não de marmita, de várias outras coisas, e eu vou falar sobre isso depois. As pessoas vão te ajudar, elas vão fazer para te ajudar, para cooperar. Então a pessoa vai falar, claro, sem problemas, eu topo. Multiplica aí R$15 por 6. Então R$15 por 6 aqui, ó, na continha do tio aqui que tá sem a calculadora. 30, 60, 90 conto. R$90. 10 amigos, 900 conto. Dá para ser feito em uma semana? Dá para ser feito em uma semana. Só depende de você. Se você for colocar isso em prática, for testar, faz o seguinte, comenta aqui, eu quero saber o resultado, eu quero saber como que foi. Não deixe fazer, eu sei que você fica com medo, eu sei que você fica assim, mas faz devagarzinho. Só testa o que eu tô falando, só questiona o que eu tô falando e vai ver o resultado que gera. E já chegamos em 22 minutos, extrapolamos, então se você curtiu esse vídeo, curta para o YouTube saber que é relevante, comente para a gente se interagir, compartilhe para abençoar a vida de outra pessoa e se inscreva no canal para você receber os milhares de outros vídeos que vão vir pela frente. Tamo junto e até amanhã. Esse foi mais um vídeo da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias, segunda temporada. Valeu!